Queridos irmãos, o Evangelho nos apresenta ainda no início do relato de São Marcos, Jesus na cidade de Cafarnaum. É na cidade de São Pedro, onde ele era um negociante, um pescador, um comerciante. E ali foi o lugar em que Nosso Senhor escolheu como a sua base, a partir da qual ele iria fazer as suas viagens, primeiramente na região da Galileia e expandindo o seu ministério por outros territórios. Ali, logo ao lado da casa de São Pedro, havia uma sinagoga. A sinagoga é o lugar em que os judeus se reúnem para escutar a instrução da Torá, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Jesus foi lá, foi à sinagoga e começou a ensinar, coisa que era muito comum acontecer naquele tempo. Um judeu, adulto, homem, podia trazer a palavra, podia edificar aquela comunidade com algum ensino da Torá. E o texto diz que todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A primeira coisa, todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Ou seja, Jesus, ele não era uma espécie de showman, que apenas está realizando milagres, prodígios, está fazendo uma espécie de demonstração de habilidade sobrenatural para impressionar os seus ouvintes. Ele, de fato, é mestre. Ele veio para ensinar, para trazer ensino para o povo. O profeta Oséias reclama que, da parte de Deus, o meu povo perece por falta de conhecimento. E, efetivamente, a queixa do profeta Oséias continua sendo muito atual. Não apenas porque nós vivemos em um clima de absoluto analfabetismo religioso, em que as pessoas ignoram as coisas mais básicas da fé, não sabem o catecismo da primeira comunhão. Aquilo se tornou algo distante, algo de que se tem informações apenas, assim, muito vagas. Mas também pelo fato de que as pessoas não estão buscando, em geral, muito conhecimento. Quando eu digo em geral, eu estou querendo falar do grosso da população. Eu tenho ficado bastante admirado com o número de católicos que nos últimos anos têm buscado formação consistente. E as redes sociais, a internet, favoreceu muito que as pessoas pudessem ter acesso a formações de nível e pudessem buscar conteúdo doutrinal seguro, acima de todas as ideologias que estão sendo distribuídas por aí. Mas mesmo assim,
O número de pessoas que busca efetivamente melhorar a sua formação cristã é mínimo em relação à totalidade da população. Então, por exemplo, se eu realizar aqui uma missa de cura, vai lotar. Um momento de oração por libertação, vai lotar. Agora, se eu realizo um seminário, no primeiro dia vem um certo número de pessoas, no segundo começa a diminuir, no terceiro vai caindo, e assim vai. Por quê? Porque as pessoas querem soluções mágicas, mas elas não querem aprender a palavra. Elas querem receber uma cura, elas não querem aprender a viver uma vida sarada. Elas querem receber uma libertação, elas não querem aprender a viver uma vida liberta. Querem uma absolvição, mas não querem aprender a viver uma vida longe do pecado, uma vida santa. Portanto, nós precisamos começar a buscar em Cristo aquilo que Ele veio trazer. Ele é a palavra. Mas Ele não apenas veio nos ensinar, Ele não é apenas mestre, mas Ele disse aos apóstolos no final do Evangelho: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos transmiti. Então a missão de ensino pertence ao ministério evangelizador da igreja. E nós não podemos abrir mão disso. Precisamos nos interessar em aprender a palavra de Deus, em aprender a doutrina católica. Precisamos conhecer não apenas a doutrina, mas temos que entender profundamente a boa teologia, a boa filosofia que nos vacina contra o grande vírus dos nossos dias, que são as ideologias, que aos poucos nos vão destruindo. Mas o texto diz que todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O texto diz, ele ensinava com exousia, é a palavra grega, e não como os gramatoi. Exousia. Ousia, em grego, é a palavra substância. Ou seja, são aquelas realidades que existem em si mesmas e não em outras coisas. Portanto, exousia é aquilo que sai da substância. É aquilo que sai daquele que está ensinando, daquele que está dizendo. Então, de um lado, você tem Jesus, que ensina com exousia. E de outro lado, você tem os gramatoi. Gramatoi é mais ou menos proveniente do mesmo radical da palavra gramática. Ou seja, são os letrados. São aqueles homens que se ocupam com as letras, com aquilo que está escrito. Qual é a diferença entre aquele que ensina com exousia e aquele que ensina com gramatoi? É que aquele que ensina com exousia, aquele que tem autoridade, ele está falando do que vem da substância, ou seja, ele está falando da realidade. O que ele está dizendo é tal qual é, e qualquer um pode reconhecê-lo,
Porque a verdade tem uma força absolutamente inarredável para o nosso intelecto. Quando a nossa inteligência enxerga a verdade, e como ensinava São Tomás, a verdade é o ser que recai debaixo do nosso intelecto. Quando o nosso intelecto vê que algo é, a verdade exerce um fascínio, exerce sobre nós uma influência da qual nós não nos podemos esquivar, e, portanto, ela é a maior força que nos move. Quem tem exousia, portanto, é alguém que não apenas sabe quem é, mas ele sabe o que as coisas são. Ele não está vivendo num teatro, ele conhece a realidade de verdade. É alguém que, ao longo da vida, foi confrontando as informações que recebe com o mundo, com a realidade tal qual ela é, foi confrontando as informações sobre si mesmo, com aquelas que ele tem no conhecimento de si, e se conhece a si mesmo de tal modo que o que sai dele é a verdade. Ora, um gramatói é alguém que apenas está revestido de palavras, é apenas alguém que lida com letras, que dá apenas com conteúdo verbal. Hoje em dia há muita gente que é assim. Eu diria até que o mundo está dominado por pessoas assim. Por exemplo, pessoas que não são nada, são medíocres, extremamente medíocres, mas que, por causa de um cargo, assumem uma determinada pose. Então elas parecem ser importantes, parecem ser inteligentes, parecem ser peritos nisso ou naquilo, parecem ser pessoas com grande capacidade decisória, mas na verdade mesmo, são apenas os pobrezinhos que não sabem nem o que eles estão falando. Inclusive existem pessoas assim nas universidades, que, como vão reproduzindo aqueles clichês, palavras, aquele vocabulário fechado, vão reproduzindo aquelas mesmas ideias, vão se comportando com uma moral de grupo, vão obedecendo a tal metodologia, elas vão subindo. Mas, na verdade, elas não sabem usar a sua própria inteligência, não conhecem a realidade tal qual ela é. Para não falar daqueles que são ainda mais degradantes, que são os que simplesmente são pose vazia. Ocupam um lugar, mas têm uma personalidade fraca, uma intelectualidade nula, uma vontade passiva, vivem em função de politicagem, manipulação, de passar a perna nos outros, de deixar as pessoas lá embaixo enquanto eles conseguem garantir um lugar para si. São os mais degradantes ainda, e o mundo está cheio disso. Pessoas que, infelizmente, não têm conteúdo nenhum, não têm substância, mas têm muita afetação de autoridade, de cargo, de poder, de influência, mas que no fundo, são apenas tralalá. Aquilo não significa nada. Nada do que eles dizem tem significado algum.
Ora, Jesus ensinava como quem tem autoridade, ou seja, ele efetivamente era, que é uma coisa impressionante. Autoridade não é algo que se tem, é algo que se é. Os latinos fazem a distinção entre potestas e auctoritas, entre poder e autoridade. Então tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. E outros que têm autoridade e não têm poder. Ou seja, é aquela pessoa que ela não tem cargo nenhum, não tem título algum, não tem importância nominal nenhuma. Mas ele é uma auctoritas. Ele abre a boca e todo mundo sabe que o que ele está falando é verdade. As pessoas percebem quem ele é e querem ser como ele. Isso é ter autoridade. Ele coloca o intelecto dos outros para funcionar. Isso é ter autoridade. Agora, outros só têm potestas, só têm poder. É como os gramatói aqui. Só tem palavras. Ora, na modernidade, surgiram duas filosofias destinadas a ser uma fábrica de gramatói. Uma fábrica de gente falsa, mas que se investe de um poder que eles não têm em absoluto, de uma autoridade fingida. A primeira surgiu com um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele tinha como princípio da sua filosofia que ninguém pode conhecer coisa alguma. Essa é a tese básica da sua filosofia. Ninguém pode conhecer coisa alguma. Não existe um conhecimento que se possa comprovar como verdadeiro. Ora, quando você dilui a capacidade de todo mundo entender qualquer coisa, o que sobra? O que sobra é o chamado consenso científico. Ou seja, aqueles que se dizem ilustrados, sapientes, aqueles que se colocam no patamar de deuses do conhecimento, aquilo que eles dizem, dentro do seu consenso, passa a ser a verdade declarada por um decreto como tal. Então, ninguém conhece nada e só quem tem o poder de dizer alguma coisa são os cientistas, digamos assim. Então, todos nós, o tempo todo, somos confrontados com esse tipo de abordagem. Se você ligar a televisão, vai ter alguém falando: a ciência diz isso e aquilo, a ciência diz aquilo e aquilo outro, a ciência fala assim ou fala assado. Quando, na verdade, se você penetrar o mundo da ciência, você vai perceber que existe muito menos consenso do que a gente imagina. Existe muito mais discussão do que a gente imagina. Existe muito mais insegurança. Existe muito mais não conhecimento do que a gente imagina. Por quê? Ora, é óbvio. Se há uma coisa difícil de estabelecer, é um conhecimento válido em todo lugar e para todos os tempos. E é por isso que a ciência, ao longo da história, vai se desmentindo tantas vezes. Por quê? Porque faz parte do método científico a dúvida, a verificação, o questionamento, a confirmação, a demonstração e assim por diante. Mas transformaram os chamados cientistas em novos gramatói. Então são eles os mestres da lei, são eles que entendem de tudo. E aqueles que de alguma maneira dizem: não, espera aí, eu quero conferir,
eu quero perguntar, eu quero saber por mim mesmo. Estes são chamados taxativamente de obscurantistas, de pessoas atrasadas, de pessoas malignas. Por quê? Simplesmente porque eles querem conhecer com a sua própria mente. Um outro filósofo que gerou também uma pretensão parecida foi o Friedrich Hegel, que criou um sistema filosófico em que ele diz que, na verdade, ele já sabe qual vai ser o fim da história. Inclusive, ele diz que o fim da história é ele mesmo, é a sua própria filosofia. Humildemente, hein? Ele diz que ele é o ponto máximo do saber humano e o fim da própria razão. Ele é a conclusão de todas as coisas. E esse pensamento foi se deslocando ao longo da história para outros matizes. Então, surgiram movimentos políticos inspirados no hegelianismo, em que eles simplesmente têm certeza do que vai acontecer no futuro. Então eles dizem, nós vamos promover, nós vamos criar a sociedade ideal, nós vamos gerar a sociedade igualitária, nós vamos produzir a sociedade perfeita, o paraíso na terra, um mundo em que todos vão ter tudo. Então, vocês deem-nos poder, que nós vamos fazer isso aí para vocês. Nós vamos transformar a vida de vocês momentaneamente no inferno. Então, momentaneamente, nós vamos matar muita gente de fome, nós vamos deslocar populações inteiras, nós vamos tirar os bens de vocês e passar para o Estado. Momentaneamente, agora, nós vamos infernizar todo mundo. Vamos destruir a sua família, vamos bagunçar a cabeça das crianças, vamos matar os bebês no ventre das mães, vai virar um inferno. Mas lá no futuro, nós vamos criar um mundo maravilhoso para vocês. Aguardem. Quem viver, verá. Esta é a grande propaganda, por exemplo, de todo o movimento marxista. Prometem, em nome do futuro, uma sociedade ideal, enquanto destroem a sociedade do presente e a caotizam e dividem as pessoas e criam uma verdadeira barbárie. São gramatói. Tem apenas palavras, não tem realidade. O que isso construiu de bom efetivamente? Nada. Só destruição, só morte, só poder crescente, ausência de liberdade das pessoas, só gente dominada ideologicamente pela hegemonia deles, só isso. Nada mais. Mesmo as sociedades que mais deram certo com esse tipo de ideologia, como, por exemplo, as sociedades escandinavas, atualmente estão em franca desagregação. Número de suicídios lá no alto, praticamente ninguém casa mais, todo tipo de imoralidade pública cometida com a mais absoluta concordância da sociedade, drogas, invasão por outras culturas, diluição religiosa completa, perda da fé e assim por diante. Ora, é claro que alguma coisa de verdade, todas essas abordagens podem e às vezes até têm mesmo. É o que o Evangelho nos mostra na sequência. Jesus começa a ensinar, aí aparece um demônio. Um homem endemoniado, um homem possuído por um espírito impuro. Então o homem diz, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Hagios tu teu, tu és o Santo de Deus. Vejam, o que o diabo diz aqui é uma coisa verdadeira. Ele diz que Jesus é o Santo de Deus. Ou seja, de vez em quando
até o diabo acerta. Até o diabo diz alguma coisa que fala, isso é uma verdade ali. Só que no meio de um sistema mentiroso. E como é difícil uma pessoa se levantar sobre um sistema, impor a verdade tal como ela enxerga. É dificílimo. Os jovens, por exemplo, chegam a uma universidade, eles não têm a força moral de se levantarem intelectualmente contra aquele sistema e dizer para si mesmos, nem para os outros. Isso aqui é uma grande bobajada. Não conseguem. O mais fácil é que eles acabem se adaptando para reproduzir a parcela de verdade que eles estão ouvindo, mas que é só uma parcela, que depois acaba gerando todo um tipo de confusão existencial, mental. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra num determinado estado, era no Nordeste, se não me engano em Pernambuco, e uma pessoa me contou uma coisa muito curiosa. Diz que o garoto entrou na universidade normal, né? E aconteceu que ele acabou sendo segregado. Por quê? Que uma das professoras, que era muito militante, dizia assim, você não pode pentear nem lavar o seu cabelo. Por quê? Porque você está impondo sobre o seu cabelo uma superestrutura. Então você não está deixando o seu cabelo sair natural da cabeça. E você fica cortando, você fica alisando, você fica colocando grampos, presilhas, não sei o quê. Isso tudo é o poder regulador que está fazendo você criar uma estrutura sobre o seu cabelo. E aí todo mundo começou a raciocinar nesses termos. De fato, por que eu não deixo o meu cabelo sair da cabeça tal como ele é? Sem shampoo, sem condicionador, sem gel, sem nada disso. Né? Deixa ele sair, vamos ver como ele se manifesta. E aí todo mundo começou a andar com aquelas árvores na cabeça, né? Aquelas coisas estranhas. Né? E ele disse, eu não tive coragem. Eu falei assim, não, meu cabelo, como é que eu vou deixar meu cabelo? Eu vou cortar, vou fazer limpeza, né? Daqui a pouco a gente volta a ter piolho de novo. Uma coisa meio que desapareceu, mas de tanta falta de higiene pode acontecer isso. E aí todos se voltaram contra ele. E a professora se voltou contra ele, porque disse, olha, você é um subserviente ao sistema. Você está como um boi obediente àquilo que o sistema está te impondo, que é você lavar e arrumar o seu cabelo. Então ele disse para a professora, falou assim, espera aí, professora, eu não lavo meu cabelo porque o sistema mandou, eu lavo porque eu quero. Todos aqui estão com o cabelo gadeiudo, como dizia minha avó, porque você mandou. Ou seja, se há um poder regulador aqui, é o da senhora, que está querendo fazer todo mundo se enquadrar nesse sistema, nesse tipo de ditadura. Ora, fazem isso com a sexualidade, obrigando todo mundo a experimentar de tudo, a ter todo tipo de liberalismo nesses temas. Fazem isso com os comportamentos sociais mais banais, com as músicas que você escuta, com as palavras que você diz. E aí você acha que ser rebelde é seguir aquilo que esses ditadores estão dizendo, e não se dá conta disso. E você faz isso por causa de um fragmento de verdade que um endemoniado disse aqui, perdido num monte de gritarias, mugidos, rugidos, de um monte de coisa absurda. O que Jesus faz com o endemoniado? Ele não diz assim, ô demônio, que coisa, hein? Você diz que eu sou o santo de Deus. Gente, olha, o diabo está dizendo a verdade. Ele não faz isso. Não há diálogo. Jesus diz assim, cala-te e sai dele.
Nós precisamos aprender a não dialogar com os espíritos impuros, ou seja, aqueles que misturam a verdade com o erro. Isso é muito complicado. Nem todo mundo tem, por exemplo, a capacidade de ler todos os livros. Esses dias, por exemplo, estava lendo um livro péssimo e maravilhosamente bem escrito. Só que eu tenho a capacidade de desmentir psicologicamente cada linha daquilo que aparece. Outros não. Outros vão lendo aquilo e vão se envolvendo de tal modo que daqui a pouco estão dizendo todas as barbaridades, porque foram induzidos a isso. Nem todo mundo tem, por exemplo, o discernimento de escutar todas as coisas e saber peneirar aquilo que é bom daquilo que é mal. Nós precisamos aprender a mandar o diabo se calar, a não ter nenhum tipo de tolerância mental com os espíritos impuros, ou seja, não quero ficar brincando com ideologia. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Ou seja, o diabo gosta de espernear. Há um histerismo muito forte em todo tipo de ideólogo. Eles vão gritar, eles precisam se debater, eles têm que causar uma impressão, um impacto. Você fala a menor coisinha, já faz um escândalo gigantesco, não sei o quê. Aparece uma informação imprecisa, uau, eles já fazem um estardalhaço, uma briga, aquilo fica um inferno. Por quê? É próprio do diabo isso daqui. É próprio dos espíritos impuros. Ou seja, desses que misturam a mentira com a verdade. Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Eles chamam o ensinamento de Jesus de ensinamento novo. De vez em quando acontece isso, né? A gente diz uma coisa, por exemplo, os 4 fins da missa são lacrêutico, eucarístico, impetratório e expiatório. As pessoas dizem: nossa, que novidade! Novidade nenhuma, isso está lá no Catecismo de São Pio X, 100 e tantos anos atrás. Não tem novidade nenhuma, é a doutrina católica de sempre. Mas a ignorância transforma em novo aquilo que é o de sempre. Daqui a pouco, você vai ensinar para uma pessoa e vai dizer assim: olha, o homem é homem, a mulher é mulher. A pessoa vai dizer: nossa, que novidade impressionante, nunca tinha ouvido isso. Que coisa fora do comum, coisa fantástica. Por quê? Porque as pessoas vão se embrenhando em tantas ideologias que se explica uma coisa tal como ela é, aquilo ganha um caráter de inédito, quando não são. Pois é, mas Jesus ensina, manda sobre os espíritos impuros, eles obedecem e a sua fama se espalhou. Queridos irmãos, o Evangelho anda muito desvalorizado nos nossos dias. Qualquer idiota começa a falar qualquer besteira na internet e aquilo ganha um impacto, ganha uma repercussão. Enquanto que as palavras de vida de Nosso Senhor são banidas, são deixadas de lado, muitas vezes até nos púlpitos. Não se prega a palavra verdadeiramente. E aí começa a pregar um monte de bobagem, generalidades, coisas assim, superficiais, que não tem substância, não tem ousia, são fracas. E nós precisamos reverter isso. Nós precisamos devolver ao Evangelho o prestígio que ele tem em si mesmo. Esses dias nós celebrávamos a festa de São Tomás de Aquino. Meu Deus, em comparação com a filosofia de São Tomás, o que são essas porcarias que se ensinam hoje em dia? Nada. É lixo, lixo puro, é coisa ruim.
Não presta. A filosofia de São Tomás é um negócio sublime, elevado, uma coisa extraordinariamente forte. A igreja tem um tesouro, mas se você pega a lâmpada e esconde debaixo do alqueire, ela não brilha, diz Nosso Senhor no Evangelho. Portanto, é nossa missão nos nossos dias tomar a palavra e toda a tradição cristã e trazê-la novamente à tona, para mostrar a sua força, a sua intensidade, a sua beleza. Nós não precisamos ficar pagando pedágio para positivistas, comunistas, ateus, estruturalistas, pós-estruturalistas, críticos, pós-críticos, para ninguém desse tipo de gente. Nós não temos necessidade disso. Por quê? Nós temos uma verdadeira filosofia e uma verdadeira teologia profundas, que têm autoridade, porque elas estão fundamentadas na verdade. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos conceda sabedoria e vigor para que nós possamos estudar sem medo, a fim de que surja novamente uma geração de católicos que, pela sua intelectualidade e pela sua santidade, sobretudo, digam a este mundo qual é a verdadeira substância da doutrina de Nosso Senhor.